Ontem eu comprei no mercado, já tinha mais de 20 anos que eu não comia graviola. Comprei graviola, nossa, muito bom. Cheguei em casa. Tudo que é fruta é bom, né? É. Ó, a sala tá cheia hoje. Vamos lá, já demos um start aí. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez na nossa reunião? 1, 2, 3. Tinha um outro ali, saiu 4. Vocês que estão entrando aí a primeira vez na reunião, o Júlio acho que é a primeira vez na reunião. O Júlio nunca pegou uma reunião inteira, né, Júlio? Já. Já, Júlio? Ah, então tá bom. Vamos lá, galera. Para quem está aqui pela primeira vez, tá? Eu me chamo Letícia Lopes, sou uma treinadora socioemocional. A minha formação é em coach. Para quem não entende o que é, né, essa formação, uma das coisas que a gente gosta de falar é o quê? Mostrar para o indivíduo o estado atual que ele se encontra, buscar dentro dele qual é o estado desejado que ele quer, em 11 pilares da vida, é o que nós trabalhamos: vida conjugal, espiritual, filhos, o servir, o social, o intelectual, o profissional, emocional. Então é um mapeamento, né, de cada ponto que a pessoa está. Não tem como a pessoa olhar e falar assim, a gente estava falando agora, né, de Goiás aqui, eu quero chegar em Goiás, mas eu não sei nem onde eu estou. Como que eu instalo um GPS, como que eu coloco no GPS aonde eu quero chegar se eu não sei nem onde eu estou, se eu não tenho clareza do meu ponto atual? Então, cada reunião que a gente traz para vocês é para que vocês consigam buscar dentro de vocês essa autorreflexão. Aonde eu estou atualmente na minha vida? Nas áreas da minha vida. Porque o indivíduo ele é composto sistematicamente em vários pilares, em várias áreas. Então, muitas vezes, o que faz muitos não conseguirem manter a sobriedade, às vezes é olhar só 2 ou 3 pilares da vida. Só o relacionamento conjugal, o financeiro, o profissional. Mas e as outras áreas da vida? Será que nós estamos tendo clareza? Será que a gente está tendo a real noção dos outros pilares da nossa vida? O quanto isso é importante também, a gente saber o estado que a gente está hoje. E aí a gente vai ter muito mais clareza e conseguir definir o meu destino, para onde eu estou indo. Então a gente já trouxe aqui em reuniões anteriores, para quem já está há mais semanas aqui, sobre propósito, né? Olhar e qual que é o propósito que a gente tem, aonde a gente quer chegar, o que eu tenho como propósito de vida. E a gente trouxe também para os novatos que estão aqui, analisar e olhar o seguinte detalhe: o meu propósito de vida tem a ver com as minhas dores. Então comece a olhar para dentro de vocês e se perguntarem: quais são as minhas maiores dores emocionais? Isso tem muito a ver com o meu propósito de vida. E aí vocês vão ter muito mais clareza de quando sair lá fora, o que vocês precisam mudar, olhar, analisar, para começar a trilhar esse caminho aí para a sobriedade todos os dias. Aqui dentro tem muita informação, só que ela vai valer mesmo colocar em prática quando saírem daqui do portão para fora, vamos dizer assim. Nós, para quem está aqui pela primeira vez, essa é uma reunião toda terça-feira, a gente faz às 9, 5 da manhã, há anos já, e a gente transmite, tá, através do Instagram, para as famílias, YouTube, para as famílias buscarem adquirirem mais conhecimento. Então, assim, quando conversarem com os familiares de vocês, falem para as famílias, assistam às reuniões, participem. Antes da gente começar, tinha alguns aqui, a gente estava falando sobre isso. Muitas vezes a família, por falta de conhecimento, por não buscar entender o que cada um passa e por não se conhecerem também. Tem muitos familiares aqui que cobram algo de vocês, mas eles não sabem nem deles. Eles querem que vocês cheguem num destino, mas nem eles sabem o estado atual deles, o destino deles, aonde eles querem chegar. Então a gente divulga para as famílias assistirem, para as famílias participarem. Então pontuem com a família de vocês, busquem também conhecer, busquem também conhecimento. Então a nossa reunião aqui a gente fala muito, na verdade não existe muito pouco, a gente fala pouco sobre a dependência química. Então a gente traz mais aqui sobre o que? Emoções, sentimento, atitudes. E a gente divulgou para a família de vocês sobre mudanças de
a gente precisa ter para manter a sobriedade. Então, assim, é o que a gente vai trazer hoje para vocês. Para quem está pela primeira vez aqui, o Alex vai se apresentar. Legal, você já se apresentou então? Já. Legal. Então, assim, só falar bem rápido para os novatos. Então, assim, sou irmão do dependente químico, então estou há 33 anos aí nessa caminhada contra o álcool e a cocaína, tá bom? E de disfunção emocional dentro da família. Então, assim, além de hoje eu ser um treinador socioemocional, então eu vivi a parte família, eu vivi a parte codependência, né? Assim como eu, assim como a Letícia. Eu vivi o lado irmão, a Letícia viveu o lado namorado, o dependente químico. Então, assim, nós temos, além da experiência profissional, a experiência familiar, tá? Então, família que estiver ouvindo, coloque muito amor nas nossas palavras, porque muita coisa que a gente vai falar aqui, às vezes pode doer aí dentro. Mas eu não estou falando para te criticar, eu estou falando para ajudar você aí do outro lado, você que está assistindo aí, acordar, abrir a mente, abrir uma nova ótica, uma nova visão sobre o que é a dependência química, para que você compreenda melhor a dor que o seu ente querido passa, para que você compreenda melhor as atitudes, as ações, o comportamento deles. A partir do momento que você começar a conhecer melhor a si mesmo, aí você vai conseguir dar um próximo passo para ajudar o seu ente querido. Enquanto isso não ocorre, infelizmente a família continua sendo aí um dos maiores gatilhos para uma recaída, né? Por quê? Por não saber se comunicar da maneira correta a partir da descoberta da disfunção emocional ou da dependência química. Beleza? E é por mal isso? Não, simplesmente por falta de conhecimento. Falta de quê? De estudo. Para isso a gente está aqui, para mostrar para vocês que há como fazer diferente. A partir do momento que você se permitir estudar para se conhecer e conhecer ao seu ente querido. Beleza? Então a gente vai falar aqui de mudança de hábito, mas eu quero que comece você, Letícia, que aí você vai explicar um pouquinho, é legal você explicar um pouquinho desse que você trouxe aí, dessa experiência, que serve para o tabagismo, mas que aí vocês vão entender aonde eu quero chegar, beleza? Às vezes tem algumas famílias que me vê aqui, né, com 2 telefones, e às vezes eu estou aqui, eu não estou fazendo outra coisa a não ser responder. Se vocês prestarem atenção aí, eu estou respondendo a pessoas que estão assistindo ao vivo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema que a gente está abordando, a gente vai estar respondendo aqui, tá bom? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas ela está ali fazendo uma reunião, fazendo uma live, mas mexendo no celular, o foco dela não está na reunião. Eu estou muito bem centrada, isso é um dom feminino, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu consigo, né, responder as pessoas. Às vezes eu faço um comentário, não falo o nome da família, a não ser alguns pacientes que já passaram, que participam e que eles autorizam. Manda um abraço para todo mundo, fala que é o fulano. Aí a gente fala o nome, mas a gente sempre preza o anonimato, tá? Então, assim, às vezes eu estou aqui respondendo, mexendo no celular enquanto o Alex está falando, mas eu estou entendendo todo o contexto da reunião, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, para deixar claro para as famílias também. Não é uma falta de respeito, é uma forma de interação com vocês também. Quem aqui que é fumante e não está com canudinho ainda em mãos? Todo mundo está com canudo em mãos aí? Quem é fumante? Recebeu o canudinho? Levanta para mim, só que tem uma noção aí. Alex, pega um para mim lá, um canudinho, por favor. Ali, ó, tem ali, ó, pega ali, por favor. Pega ali, por favor. E é legal para quem não está aqui, se tem alguns a mais aí, depois vocês, a gente fala, transbordam na vida de outras pessoas, leva essa informação que vocês vão adquirir aqui para outras pessoas. Quantas vezes a gente recebe conteúdo, principalmente nas redes sociais, que não trazem nenhum tipo de benefício e a gente acaba propagando, divulgando, passando, transmitindo para outras pessoas e tudo mais. Então, assim, leva depois esse conhecimento do canudo aí e coloque em prática na vida de vocês, que vocês vão ver. Para alguns, eu tenho certeza, se você pegar esse hábito, porque o cigarro, ele, além, né, da nicotina e dessa sensação para o fumante que traz de acalmar, a média de 70% do fator fumar do tabagismo é hábito. É o hábito do dedo, é o hábito do movimento. Então, assim, a gente já trouxe em outras reuniões aqui, mudar ambiência,
mudar o ambiente que você convive, mudar as pessoas que você se conecta. Por quê? Quem aqui durante o período de pandemia estava com máscara, chegava no local, tinha lá meia dúzia de pessoas sem máscara, parecia que você era um estranho, você arrancava a máscara para ficar igual a todo mundo. Ou você estava sem máscara, num ambiente sem máscara, chegou alguém, a pessoa se sentiu incomodada, também tirou. Ou você chega sem máscara, as pessoas estão todas com máscara, você parece que todo mundo está te olhando, você vai e coloca a máscara. Por quê? Porque ambiência. O que é o hábito, né, do tabagismo? O hábito dos movimentos. Aquilo, só o tipo de movimentação que você faz, acender no isqueiro, de você chegar no parceiro e acender na bituca do outro, tudo isso é hábito. Hábitos que foram instalados em vocês e vocês precisam mudar. Então, assim, querendo ou não, se vocês começarem hoje, a partir de agora, deu a vontade, a ansiedade de fumar, tá com seu canudinho, começa a puxar com o canudinho. Você vai puxar ar, puxa o máximo possível. No cigarro, talvez você não consiga dar um trago prolongado, mas às vezes no canudinho você está puxando o ar para dentro de você. E a sua mente vai ter um tempo de raciocínio de que, assim, o hábito, ele está, mas eu não estou colocando dentro do meu organismo a nicotina. Então, assim, tem um estudo muito legal sobre isso e fica a dica para vocês que estão fora buscarem nas redes sociais e para vocês que estão dentro aqui, quando saírem, buscarem sobre o hábito de fumar. O quanto a mudança, quando você pega um canudo, e é realmente um canudo, as pesquisas, sempre que a gente traz aqui, a gente fala, tudo que a gente traz para vocês são algo científico, estudado, pesquisado ao longo de muitos anos. Então, o hábito do cigarro, de você mudar para um canudo, é algo assim surreal. Tem gente que faz a mudança com um copo d'água. Quem aqui já ouviu falar, quando dá vontade de fumar, vai lá e bebe um copo d'água? Ó, 1, 2, 3, 4, ó, vários. Então, mas querendo ou não, isso vai te encher e automaticamente não vai te dar. É muito louco isso. Mas isso tudo é o quê? Na nossa mente, a mudança de hábito. Deu vontade de fumar, vai lá e bebe logo. Daqui a pouco você vai estar tão empanzinado que você não vai ter mais esse desejo com o cigarro por causa da água. E a água vai te fazer mal? Então é um caso de trazer a mudança de hábito e de programação mental. Reprogramar a mente aí, tá bom? Aí, ó para você ver como tudo faz sentido. Lembra que a gente já falou aqui sobre hackear o cérebro? Lembra? Lembra semana passada que a gente fez a aula da comunicação? A cara de bravo e a cara de sorriso. O que eu estou fazendo? Eu estou hackeando meu cérebro. Eu estou mostrando para o meu cérebro a realidade que eu estou vivendo. Então o ato do canudo, o que eu estou fazendo para o meu cérebro? Hackeando. Estou fumando. Libera a dopamina que eu preciso. Cara, é sério. Quem está disposto a fazer isso por 21 dias seguidos? É o tempo de programar, reprogramar a mentalidade. 21 dias, cara. Não solta esse canudo. Ó. Faz aí pra você ver. Puxa, não, já vai vocês. Para quem fuma e tá com o canudo na mão, para quem não fuma, a gente nem entregou para não querer esse hábito, entendeu? Sente o sabor, cara. Só para quem você tá puxando, sente o sabor da nicotina, ó. A sua mente tem o poder. Muito legal você falar isso. Porque aqui, no dia que eu falei do limão, quem estava aqui, né? Até o Washington comentou que salivou a boca. Falei, pensa no limão que você acabou de cortar, agora chupa esse limão. Teve gente que fez careta, sentiu o gosto do limão. É a mesma coisa, sua mente tem esse poder de criar e você não está contaminando o seu corpo. Então assim, parece, é que nem o Alex falou naquela reunião. Você prefere ser o... Como é que foi a frase? Cara, você o idiota. Você prefere ser o idiota feliz ou o esperto depressivo? Isso aí, o idiota feliz. Muita gente vai olhar para você e falar, você tá louco? Você tá fumando um canudinho. Quem não tá aprendendo... Deixa eu pra minha loucura. Mas eu tô hackeando o meu cérebro, mostrando para ele que eu estou exercendo o exercício que ele já está acostumado, que ele já está viciado, do movimento, né? Já estou puxando, ingerindo aqui, ó. Aonde? Está confundindo a mente, né? A minha mente, falando, já estou fumando. Eu estou sabotando meu cérebro, ela. Ele vai liberar
liberar o quê? Os hormônios que eu preciso para me sentir o prazer e o bem-estar. Então, quer dizer, eu consigo neutralizar o cigarro verdadeiro. Então, assim, se você está disposto, só fazer, tá? Não estou falando que é para parar de fumar, não é isso. Faz esse exercício por 21 dias seguidos, o dia inteiro. Deu vontade, velho? Canudinho. E aí depois você me fala a mudança, o que você vai sentir, como que você vai ser o seu comportamento em relação a isso. Para você explica pra gente, pô, eu fiz, cara, eu senti isso. Você vai ver que você vai ficar feliz pra caraca. Se você não parar de vez, vai diminuir muito o cigarro, pode ter certeza disso. Porque você vai conseguir hackear o seu cérebro. Tudo é como eu uso a ferramenta que eu posso para o quê? Para liberar os meus hormônios, os hormônios que o meu corpo precisa. Esse é o segredo. Como que eu posso fazer para que como que eu posso fazer para o quê? Mostrar para o meu cérebro o que ele está querendo ver, né? É a minha mente que vai controlar ele, é a minha mente que vai falar, ó, faz isso ou não faz isso. Então, o que acontece? Onde nasceu o primeiro, lembra que eu falo? Tudo nasce no pensamento. E qual é o meu pensamento? A hora que eu pego, deu a vontade, eu pego o canudinho, vou, acendo ele, com o dedo aqui, ó. Certo. E começo. Acabou, velho. Já nasceu um pensamento ali de que eu estou fumando. Então eu já vou emitir uma ordem para o meu cérebro. Já está relaxado. Olha lá. Faz aí, fica aí, ó. Já que não pode, a gente fala, né? Ninguém está aqui proibido de sair. Mas durante a reunião, o certo e o correto não é fumar lá fora. Quando você está aqui dentro, fica com seu canudinho. Faça isso nas outras reuniões, entendeu? Porque quem não está aqui ouvindo e não vai entender o contexto todo, vai olhar e vai falar, que cara idiota. Você está entendendo? Mas é aquele detalhe, é assim, e aí a gente vai buscar para os grandes nomes, né? Da ciência, do conhecimento, todos foram taxados como loucos. Todos. Sabe? Todos foram olhar e foram os caras que mais fizeram as grandes invenções, os grandes resultados que nós temos hoje. As pessoas que criaram foram tidas como pessoas loucas por aqueles que se acham normais. E o que é o normal no dia de hoje? Né? Então, assim, a gente precisa olhar e falar qual a mudança de hábito que eu preciso. Dando início aí, né, depois dessa dica para vocês aí, de entendimento, quais as mudanças de hábito que eu preciso, né? E para mudança de hábito eu preciso entender o quê? Quais foram os acontecimentos que aconteceram na minha vida, ter clareza disso, ter acesso a isso, né? Como que eu traduzi o acontecimento e qual o sentimento que foi gerado em mim? Foi um sentimento de rejeição, de abandono, de desprezo, de não merecimento? Quantos, né? Para você que está chegando agora, só segura, depois a gente dá a dica aí, tá bom? Então, assim, a gente precisa buscar dentro de nós, e já falamos isso em outras reuniões, mas reforçando para as famílias que estão pela primeira vez, e quero agradecer aqui, a gente teve um pico de 15 pessoas ao mesmo tempo, isso é surreal de acontecer. Então, assim, na reunião a gente tem o quê? Mais de 35, mas chegar à média de 15 em uma única, e o outro tem 4 e está mantendo 4, que é 2 redes que a gente passa. A outra está entre 12 e 15, é um número muito bom, que a gente divulga para a família de vocês aqui e da outra ala também, tá? Só para vocês entenderem. Então, assim, a gente já falou em outras reuniões. 80% do que nós somos hoje como adulto é do que a gente viu, ouviu e sentiu até os nossos 12 anos de idade com quem convivemos. Porém, a gente precisa acessar essa memória do que aconteceu até essa fase, como que eu traduzi os acontecimentos e quais os sentimentos que foram gerados dentro de mim, de rejeição, de abandono, isso não só por pai e mãe, mas por professores, por pastores, padre, psicólogo não, que a gente fala, padres. Então, assim, quais foram, né, as situações vivenciadas, os acontecimentos que eu passei, que eu preciso ter clareza. Porque quando eu sou criança, eu muitas vezes trago para dentro de mim que eu não sou importante, que eu não mereço, que eu não sou pertencente, às vezes alguma situação, porque os adultos olham isso não só na nossa fase, mas hoje está pior ainda, da criança não ter vez e não ter voz. Isso é muito ruim, porque é uma base ali que vai repercutir ao longo de uma vida inteira, e por
pelas famílias não buscarem conhecimento, desenvolvimento, estão gerando um monte de crianças bloqueadas, com vários fatores. É muito interessante. E tudo isso lá na infância, velho, todas essas dificuldades e essas feridas geram na gente o quê? Qual o sentimento? De rejeição. De rejeição, cara. Você se achar rejeitado. Tá? Então, como que um pai, isso vai muito para vocês entenderem, mas também vai aqui para quem está vendo, como que um pai e uma mãe, por exemplo, pode criar um sentimento de rejeição naquele filho? Às vezes o que? Com as pequenas mentiras diárias. Entende? Então vamos lá. Quantos de nós muitas vezes pedimos presentes, né? E vem aquela desculpinha. Ah, tá, eu vou dar, no Natal eu vou comprar para você. Olha, hoje não dá, mas daqui 30 dias eu vou pegar lá, vou na loja e eu compro para você. Às vezes o pai e a mãe não está fazendo por mal. Às vezes é porque naquele momento realmente ele não tem condições. Mas ele vai criando esse acúmulo ao longo de algum tempo, ao longo de meses, ao longo de anos. E você vai sentindo o quê? Não merecedor de receber aquilo. Você vai se sentindo rejeitado. Você fala, meu pai não liga muito para mim. Minha mãe não tem muito interesse por mim. Ou então aquela mãe, aquele pai que busca trabalhar pra caraca para dar o quê? As melhores coisas físicas que ele pode dar. Só que ele se torna ausente na emoção. Ele se torna ausente, por exemplo, isso acontece muito com os pais, na vida escolar da criança. Ele não senta com o filho para trocar uma ideia sobre o que está acontecendo na escola, ele não senta com o filho para trocar uma ideia. Pô, como é que foi a lição? E aí, você está gostando? E aí, como é que tá? Tem umas menininhas legal, sabe? Abrir um diálogo onde esse filho vai se sentir e falar, cara, que legal, meu pai está buscando saber e se importa como é o meu dia na escola. Como que os meus amigos me tratam, como que as minhas amigas me tratam, como que os meus professores me tratam. Então isso não tem, principalmente pelo lado dos pais, cara. Eu falo isso porque eu vivi. Entendeu? Eu vivi isso. Por que eu busco, né, e tenho muito interesse pela vida escolar dos meus filhos? Sempre tive, gostava de ir nas reuniões, gostava de participar, porque eu não tive isso na minha infância. E eu sei o que isso criou em mim. Entendeu? Eu não tive meu pai para sentar comigo. Meu pai, cara, nunca deixou faltar um arroz, nunca deixou faltar uma roupa. Nada em casa. Eu não tinha uma vida em excesso, mas eu tinha uma vida onde não faltava alimentação, não faltava roupinha, tudo bonitinho. Só que eu não tive meu pai presente emocionalmente comigo. Como que eu me sentia? Eu não me sentia pertencente. Sabe? Eu cresci me sentindo um certo vazio. Eu cresci me sentindo tendo que sair para a rua e buscar me provar para quem? Para os amigos, para as meninas, mostrar que eu era o cara, mostrar que eu era diferente. Então isso cresceu dentro de mim. E aos 14, 15 anos, até os 14, 15 anos, eu fui um garoto muito dentro de casa, muito certinho, muito ali. A partir desse momento, que ainda foi meu pai que incentivou, que queria, porque queria que eu saísse para a rua, sabe por quê? Olha para você ver o nível de ignorância. Pô, esse garoto tem que ser para namorar, parece viado. Falava isso. E eu tive que começar a sair para a rua. E aí nessa daí eu comecei a gostar da rua, porque na rua eu comecei a encontrar o quê? Os amigos que davam atenção emocional que o meu pai não me dava. Tá? Então o que acontece? Cometi vários erros? Cometi vários erros. Pra caraca. Então não foi diferente comigo e não foi diferente com os meus irmãos. Nós somos em 4, certo? Então dos 4, eu sou o caçula, né? Dos 4, só um desenvolveu a dependência química. Mas dos 4, todos tiveram um certo contato com as drogas. Através de quê? De amizades. E dos 4, tira as drogas, né? Todos os 4 tiveram dificuldades, disfunções emocionais iguais. Então hoje é o que eu falo para papai e mamãe que está assistindo aí. Calma, fique em paz. Ninguém errou porque queria errar. Mas hoje precisa acordar para não continuar errando. Entendeu? Para quando vocês voltarem para casa eles saberem se posicionar diferente. E vocês também. Então olha lá. Eu dei esse exemplo, certo? Mas outra
Detalhe que era importante também. Meu pai era o quê? Um homem bruto com as palavras. Um homem seco, ignorante. Entendeu? Ele não suavizava. Eu vivi já uma fase mais armena nisso daí. Os meus irmãos são mais velhos, viveram uma fase mais pesada. Já vou explicar o porquê. Como isso daí gerou o quê? O sentimento de rejeição deles. Tá? Que tudo isso gera o que na gente? Feridas, fraturas E angústia. Angústia, mas feridas emocionais. Aqui dentro, ó, machucado. É como se eu levasse um corte profundo e não desse ponto. Se você fazer um corte profundo e não dar ponto, cara, ele vai demorar pra caraca pra sarar. Por quê? Ele precisa vir, ó, milimetricamente de dentro para fora e fazendo assim. Só que nesse percurso, por eu não cuidar, por eu não tratar, muito provavelmente ele faz o quê? Infecciona. E aí, a partir do momento que ele infecciona, eu não consigo mais ficar tranquilo. Todos os dias eu vou ficar incomodado. Todos os dias eu vou buscar algo, ou alguma situação, alguma maneira para o quê? Para me distrair, para sentir menos dor. Então, olha como vocês também precisam entender isso. A importância de vocês mergulhar aqui dentro, onde vocês estão, velho, que eu falo que é uma escola, para vocês se conhecerem, para vocês entenderem aí quais são as maiores feridas. Para quê? Para você começar a passar um metiolac nela, começar a passar um mercúrio, você desinfeccionar ela. Porque senão você vai sair lá fora, velho, com ela infeccionada do mesmo jeito, não vai dar resultado, velho. Você vai voltar o quê? A buscar uma fuga, seja qual for a sua fuga. Porque tem pessoas que é na dependência, tem pessoas que é em discussão, tem pessoas que é onde? Na fofoca, tem pessoas que é onde? Em compras compulsivas, mas é a ferida que está infeccionada lá dentro que faz ela fazer aquilo. Só que aí o que acontece? Por que eu falo mais uma vez que tem que ser vocês? Porque a única pessoa que pode curar a ferida de vocês é vocês não. Não vai ser ninguém, velho. Não vai ser ninguém. Não vai ser mãe, não vai ser pai, não vai ser irmão, não vai ser ninguém. E eles, quem está aí em casa assistindo, também. Você vai ter que mergulhar dentro de você para você achar qual é a sua ferida. O que está infeccionado em você primeiro? Para depois que você começar a tratar essa ferida sua, você parar de julgar o que? O dependente químico. Parar de achar que o único culpado é ele. E entender que a família é um conjunto de engrenagens. Todas precisam estar o quê? Muito bem cuidadas, muito bem perfeitinhas para funcionar bacaninha. Então essas fraturas, elas desenvolvem o que dentro de cada pessoa? A ferida, a dor. O que ela vai desenvolver em você? Necrose. Isso é interessante, gostei. Mas assim, essa necrose é algo que apodrece, é algo que, te leva à morte. E o que você vai buscar fazer para que você não fique mais necrosado? É criar, você cria o orgulho. Entendeu? Tratar quando tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento, mas se eu não tenho, eu crio o quê? O orgulho. Uma proteção. E o que o orgulho acaba sendo? Uma grande muralha que eu crio ao meu redor, para que o quê? Para que eu fale, a partir de hoje, nunca mais ninguém vai me machucar, nunca mais ninguém vai me maltratar, nunca mais ninguém vai me rejeitar, nunca mais ninguém vai gritar comigo, nunca mais ninguém vai criticar comigo. Então, quer dizer, eu crio, cara, uma série de coisas que funcionam como o quê? Essa barreira, essa muralha. Então, eu crio o quê? Um personagem secundário. Eu crio o quê? Uma máscara para eu usar essa máscara. Eu crio... O que mais, Ale? São vários, a gente fala que dentro do orgulho, o que a gente cria, né? É uma autoconfiança que muitas vezes realmente a gente não tem, porque a gente não tem a base. E eu falo isso porque quando eu fui estudar sobre esse tema, alguns anos atrás, eu encontrei em mim, a Letice, o que eu me auto-sabotava sem ter o conhecimento, era a autossuficiência. Eu quebrei a cara muitas vezes, porque eu me sentia muito autossuficiente. Eu não aceitava ajuda. E aí, algumas pessoas dizem assim, mas vocês falam que depende só de mim. Só que tem coisas que eu preciso de ajuda. Tem coisas que eu preciso entender que eu tenho que contribuir
chega um momento que eu preciso também que alguém contribua comigo em alguns fatores, em algumas situações. Só que a autossuficiência traz pra gente esse olhar de que somos bons demais. Isso tudo é um orgulho escondido por trás, colocando essa autossuficiência na frente, tá? A arrogância, a prepotência, tudo isso é orgulho. Só que se a gente não vai buscar estudar e entender o que causou lá atrás, e quando o Alex fala, né, que a gente cria essa capa de proteção, nesse sentido, ninguém mais vai me fazer sentir aquela dor, aquela dor que eu senti com pessoas que realmente me diz que me ama, que é do meu sangue, que é da minha família, mas que por não ter conhecimento me magoou, me machucou, me ofendeu, me desprezou. Então, inconscientemente, tá? Por que a gente fala isso? O que é consciente? É tudo aquilo que eu faço com clareza. Inconsciente é tudo aquilo que está instalado em mim e eu só vou reproduzindo, achando e vivendo a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Quantos homens que estão aqui, e tá de parabéns esse número hoje, eu estou muito feliz. Eu acho que é porque o José não veio, ele está aqui assistindo. Mas José, a sala está assim, ó, cheia hoje. É muito bom vocês estarem aqui. Mas quantos homens aqui que são casados ou já tiveram relacionamento conjugal, que tratam as suas parceiras como viram os pais tratando a mãe? Que repete o mesmo padrão de arrogância, de ignorância, e ainda diz assim: o meu pai era desse jeito, eu vi meu pai fazendo assim, está casado, por que eu não posso ser? Outros repetem, mesmo que os pais separaram. Isso tudo é o que? Orgulho, de não olhar e falar: peraí, não é porque eu cresci vendo e vivenciando essa situação que eu preciso continuar reproduzindo isso uma vida inteira. Então a gente precisa trazer esse autoconhecimento também, para não deixar o orgulho nos sabotar a ponto de não buscarmos olhar para dentro de nós e falar: peraí, o que eu preciso analisar e mudar de hábitos para que eu possa quebrar esse orgulho? Mas para isso eu preciso ter clareza, tá? E aí o que acontece? Vem os gatilhos de ofensa, né, Alex? Explica um pouquinho aí para eles. Que os gatilhos de ofensa é mais ou menos dentro disso daí que a lei falou. Por exemplo, eu crio uma falsa autoestima, né? Então, como que você falou? A sua autossuficiência. Autossuficiência. Por quê? Deixa eu explicar para você. Olha o exemplo da Letícia, que legal, cara. Aos 13 anos, o pai e a mãe se separou. O pai foi morar fora do país, beleza? A mãe ficou aqui, mas a mãe, velho, é uma mulher que sempre mexeu com venda e compra de roupa e viajando para tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? Ela, um irmão de 15 e outro irmão de 11, foram onde? Distribuídos pelas famílias, distribuídos pelos tios, entendeu? Um foi morar com o tio X, outro foi morar com o tio Y, outro com o tio H. Então, quer dizer, como que essas crianças ficaram? Né? Quando você vai morar em um ambiente ao qual não é o seu original, normalmente você não é 100% integrado naquele ambiente. Você vai ter dificuldades, porque as pessoas não vão te tratar da mesma maneira, por exemplo, que tratam um filho, cara. Não é a mesma coisa. Por mais que as pessoas tenham um carinho e amor por você, quem você acha que vai fazer a grande diferença? Você está morando lá na casa de um tio que tem 3 filhos e você é o hóspede. Cara, o amor que vai ser entregue para esses 3 filhos, daquele pai e daquela mãe, é diferente do que vai ser entregue para você. Certo? A comunicação é diferente. Então, quantas vezes essa criança não se sentiu o quê? Rejeitada? Quantas vezes essa criança falou: nossa, mas os meus primos têm isso, e para mim não tem. Nossa, minha tia fala diferente comigo. Nossa, pô, cadê meu pai para me defender nesse momento? Poxa, que saudade da minha mãe, cadê minha mãe? Então, olha quantas coisas foram sendo criadas. Automaticamente, ela com seus 15, 16, que você foi morar sozinha? Foi 16. Com 16 anos, velho, ganhou o mundo, foi morar sozinha. Por quê? Já estava sozinha, desde os 13. O que ela teve que criar? Uma muralha, né? Um grande gatilho do que? Da autossuficiência. De que? A partir daquele momento, ela não ia depender mais de ninguém, velho. Seja de homem, seja de qualquer outra pessoa, ela não ia depender de ninguém.
para conquistar renda, para conquistar carinho, para conquistar cuidados. Obrigado, tá, filho? Ela não ia precisar de mais ninguém. Então ela gerou o quê? A autossuficiência como um grande canhão, né? Lá no topo da muralha, para a hora que ela sentisse que alguém estava querendo ganhar terreno demais com ela, ela disparava esse canhão. Então ela sabotava o quê? Relacionamento conjugal e relacionamento o quê? Social. Não só o conjugal, mas o social também. Porque quando ela percebia que ela estava querendo se apegar a alguém ou a algo, vinha o quê? Esse gatilho lhe falava, opa, não dá essa liberdade, porque depois você vai sofrer, você vai ser abandonada, assim como você foi abandonada aos 13 anos. Então a autossuficiência dela começava o quê? A tirar. Para afastar aquela pessoa, para aquela pessoa não ter mais o espaço que estava tendo. Então quantas coisas às vezes, mãe e pai, né, vê aí e sente com o filho. Sabe, às vezes alguma comunicação, algum comportamento que o filho tem com você, que te machuca demais, que te magoa demais, que te fere. E você, sem ter consciência, dispara aquela patada bonita mesmo, com gosto. Mas muitas das vezes esse filho não buscou ter aquela comunicação com você porque ele queria, mas sim porque ele estava adoecido, precisando de quê? De ajuda. E por não saber gritar ajuda, por não saber lidar com aquela dor dele, ele se comunicou como ele pôde. Só que aquela comunicação dele trouxe para você o quê? A lembrança de um vício emocional. Então quantas vezes, agora jogando para vocês, pai e mãe se comunicam com vocês de uma maneira que reflete, liga você lá o que você sofreu lá na infância, né? E aí o que acontece? Aquilo faz assim, ó, pá, você não sabe por quê, velho, mas você já sabe, velho, com o canhão dando. Muitas vezes, para quem é casado, a esposa, né? Quantas vezes a esposa não quer ter um comportamento sem perceber, sem ter consciência que a sua mãe tinha lá atrás e que te incomodava, que te magoava, que te machucava? E aí você vira para a esposa, velho, e dá aquela com gosto, aquela cotovelada que é para levar ela na lona. Então assim, olha quantos detalhes que levam o quê? Faz a gente sentir o quê? Esse sentimento aí da rejeição e faz a gente ativar um gatilho que instantaneamente, cara, a gente se torna o quê? Um Deadpool. Quem já assistiu Deadpool aqui? Pô, é massa, né? Então, instantaneamente eu me torno um Deadpool, velho. Entendeu? Um detalhe, uma agulhada que uma pessoa me dá num ponto específico, mas ela não tem consciência. Por quê? Porque eu tenho uma certa consciência, mas não 100%, e não sei lidar com aquela dor. Então o que eu faço, meu primeiro remédio é o quê? É distribuir munição pesada para cima dos outros. Então, por exemplo, isso é um vício emocional. A mesma coisa para quem está em casa, né? Para, a partir de hoje, começa a buscar entender os seus vícios emocionais. O que será que é as suas dores? O que será que você tem dentro de você que está acabando com você, que te incomoda quando a pessoa X vai falar com você ou quando a pessoa Y vai falar com você? O que será que pode ser? Não é pelos outros, mas sim por você. E é muito louco. Por quê? Algo, olha para vocês verem, um vício emocional que eu tenho, né, que meus irmãos têm, a gente desenvolveu aí. Lembra que eu falei da criação de pai e mãe? Então, por exemplo, a gente não gosta, velho. É muito louco, isso daqui caiu agora. Assim, ó. Eu até imagino o que você vai falar. A gente não gosta de pessoas críticas, a gente não gosta de ser criticado. A gente não gosta de mentiras e a gente não gosta de grosseria. Cara, eu principalmente. A pessoa agiu dessa maneira comigo, ferrou, velho. Meus olhos ficam vermelhos, eu começo a preocupar. E muitas das vezes eu me torno o quê? Grosseiro. E não com palavras, numa simples comunicação não verbal. Feição e corpo, não é?
Quantas vezes a Letícia, com esse jeito explosivo dela, esse jeito dominante, esse perfil dominante que ela tem de ela vem trazer o quê? A autossuficiência. Alguma situação que a gente vive aciona o gatilho dela, que é da autossuficiência. Pá! Só que ao mesmo tempo que a autossuficiência dela vem aqui, ó, plum, a minha também vem. Por quê? Porque ela está sendo grosseira comigo. Cara, a pessoa grosseira comigo, velho, putz, acabou. Eu corto conexão na hora. Na hora. Desligo. Por quê? Porque eu cresci assim. Eu cresci vendo grosseria na minha casa. Eu cresci vendo a minha mãe sofrer muito com as grosserias do meu pai. Identifico. Se entregando de amor e alma para o meu pai. E não recebia uma vírgula de abraço. Uma vírgula de olhar no rosto dela e falar: parabéns, você está linda, mulher. Abraçar ela. E muita grosseria verbal. Nunca vi meu pai encostar na minha mãe. Eu nunca vi meu pai consumir uma bebida dentro de casa, nada. Mas ele era um cara grosseiro. Meu pai também não bebia, não, mas. Entendeu? Grosseiro, cara. Grosseiro com a minha mãe pra caraca e com os filhos. Então isso se tornou um vício dentro de mim. É fácil de quebrar? É fácil de eliminar? Não. Mas é a mesma coisa da droga. Tem como eu saber o que? Identificar palavras e comportamentos que as pessoas têm comigo e que vão o quê? Se funcionar como gatilho e vai ativar aquilo. Eu sabendo identificar, eu consigo o quê? Controlar melhor. Então, por exemplo, hoje, como que a gente aprendeu a controlar isso na nossa relação? A hora que eu percebo que ela está começando a ativar a autossuficiência, né? Que eu falo: peraí, para a bola, vem cá, eu estou te cobrando? Eu estou te dando ordem? Não, eu estou sentando com você e conversando sobre isso. Algo para nós dois. Eu não estou aqui te julgando e nem te criticando. Então olha como na verdade também vem o quê? O medo dela ser julgada, criticada, só que ela desenvolveu como gatilho a autossuficiência. Eu desenvolvi como gatilho que a minha comunicação não verbal, velho. Nossa, na hora você percebe que tu fez merda comigo. Na hora. Entendeu? E o que caiu minha ficha aqui agora? Dos 4 filhos, cara, todos nós somos empreendedores. Nenhum quis ser CLT, nenhum quis ser empregado. Por quê? Para não ser mandado. Para não ser criticado, para não ser dominado, para não mais sofrer o que a gente sofria em casa. Então, dos 4 filhos, eu sou o caçula, com 46. A mais velha tem 64. Nenhum dos 4 foi pelo caminho de trabalhar em empresa. Eu fui ainda o que fui, porque muito tempo eu tinha medo de machucar minha mãe, porque o sonho da minha mãe era ver um filho CLT. Staff. Só que hoje, agora, aqui, nesse exato momento que eu estou conversando com vocês, quero essa ficha. Por que nós 4, os 4 irmãos, nunca quiseram ser CLT, nunca quiseram trabalhar em empresa? Para o quê? Não sofrer crítica, não sofrer rejeição, não sofrer o quê? Voz de comando das outras pessoas. A gente sofreu demais lá na infância com isso. Então, olha quanta coisa a gente pode se conhecer dentro da gente. Então, pai e mãe que está aí, ou irmã ou esposa, está caindo ficha? Fala para mim, está caindo ficha ou não? Está começando a entender que às vezes eles podem estar errando muito na comunicação com seus filhos, com seus entes queridos, maridos, esposas. Vai com muita coisa legal, né, cara? E aí o que acontece? Lembra que eu falo aqui, que todos nós somos dependentes químicos? Não tem diferença, velho, eu e você? Porque eu dependo da dopamina, eu dependo da serotonina, igual vocês, velho. O que acontece é o vício externo que o quê? Que mexe comigo. E isso já é provado pela ciência. Os vícios emocionais têm o mesmo poder, se liga nisso daí, o mesmo poder que o álcool e as outras drogas ilícitas. O mesmo poder. Ativa com brutalidade e rapidez o que é a minha atividade cerebral
né, as minhas sinapses neurais com a mesma potência que o álcool, que a cocaína, que o crack, que a maconha. Então olha aí, família, como precisa buscar conhecimento. Quantas vezes você está tendo aí se prejudicando da mesma maneira que o seu ente querido e não está enxergando? Quantas vezes você está sendo um grande gatilho para essa pessoa ir buscar o quê? De novo uso, ter a recaída. E não é por mal, é porque você só precisa buscar conhecimento, entender melhor você, para depois você conseguir ajudar eles. Eu só consigo ajudar alguém a partir do momento que eu consigo compreender melhor quem eu sou, que eu consigo saber a minha identidade qual é. Aí eu vou conseguir ajudar. A minha mãe, com 60 anos, quando teve que buscar, ela está com 80, 28, ela teve que buscar. 52. Com 52, a minha mãe teve que buscar estudar para ajudar o meu irmão a se libertar das drogas, velho. Hoje ela está com 80. Hoje ele está 28 anos sóbrio. Direto, sem quebra. 28 anos, velho, sem ir lá e dar o tirinho dele. 28 anos, velho. Só que todo mundo dentro da família teve que buscar o quê? Uma ressignificação em cada um, para cada um lidar melhor com ele, compreender melhor. No começo, os 2 primeiros anos, eu não entendia por que a gente fazia festa de família, festa de aniversário das crianças menores e o meu irmão não ia. Eu não entendia, no começo eu ficava meio revoltado. Mas por quê? Por falta de entendimento. Hoje, eu compreendo o porquê que ele não ia. Porque ele sabia o que ele precisava fazer, qual era o quê? O hábito que ele precisava quebrar. O hábito do orgulho dele. Ele precisava quebrar o orgulho dele de quê? Sabe? De querer falar, não, está tudo bem, querer agradar as pessoas. O querer agradar as pessoas demais também se torna um orgulho em cada um. Então ele precisava quebrar isso e falar para a família, eu não vou mais em festas, não importa se é do Papai Noel, da vovó, da mamãe ou do titio, eu não frequento mais festas. E o quanto foi julgado por isso? O quanto foi julgado. E o que ele falava, não é só pelo álcool, é por todo o ambiente que se torna um gatilho para a minha pessoa. Então nessas festas, não era só o álcool que os outros bebiam socialmente, mas às vezes o tipo de comunicação e o tipo de comportamento de determinadas pessoas ativavam um gatilho nele que levava ele para onde? Para a recaída. Então olha quantos detalhes. Só que ele teve essa coragem de quebrar esse orgulho, que era o quê? De querer agradar a todo mundo, ser o bonzinho para a família e falar não, a partir de hoje nunca mais vou em festa nenhuma. E hoje ele frequenta? As festas? É. Não. Continua. Então as festas de família não foi por causa disso que eu sou adicto. Quantas festas de família eu fui convidado não foi porque eu tenho vergonha de ir, porque eu sou adicto. Então, só que é o contrário que você tem que fazer, você entendeu? É você olhar, não é ter vergonha da adicção. Por quê? Algo muito importante que eu sempre falo. Meu irmão e minha família nunca teve vergonha de falar, o meu irmão é adicto. Assumir. A gente assumiu desde o começo, velho. Antes de ter tudo isso daqui, ó, a gente assumiu que sim, que a gente tinha essa doença em casa e que a gente lutava para vencer ela. Nunca ninguém teve vergonha de falar. Todo mundo tem dentro de família, tem vergonha de ir, velho. Todo mundo tem vergonha de ir. Mas assim, é você que não pode ter essa vergonha, entendeu? Você é um ser humano tão amado como qualquer um outro dentro da família. O único problema é que você tem esse negocinho aí que precisa ser trabalhado para você o quê? Não sofrer mais. Porque a dependência química, é isso que eu estou falando, ele ia dentro das festas, certo? Às vezes não era nem outra pessoa bebendo que se tornava um gatilho para ele, mas o tipo de comportamento de um tio que agia de uma maneira que incomodava ele e que por ele ser bom, querer ser educado, não sabia se posicionar perante aquele tio e levava aquela dor para ele. Quando ele saía da festa, aquilo lá entrava em ebulição. Vou buscar fuga. Sacou? Não era bebida? Então assim, quantos detalhes
Por isso que eu falo que é vocês que precisam mergulhar dentro de você, para você buscar as feridas que você tem aí, ó. Cavoca, velho, cavoca fundo e vai buscando. A mudança do hábito principal aqui para mim quebrar o orgulho é qual? Eu começar a olhar isso daqui, ó. Duas frases muito importantes. É você começar a olhar a partir de hoje diferente. Quando uma pessoa tem um comportamento, uma comunicação com você que te ofende, que te agride, que te fere, é você parar e buscar estudar aquilo. Por quê? Por que essa comunicação, por que como essa pessoa fala comigo me machuca tanto? O que eu tenho que entender nessa comunicação dessa pessoa comigo? Por que está me ferindo tanto isso? Buscar começar a questionar. E não ter raiva da pessoa, não querer devolver. Cara, a pessoa fez a comunicação X com você e na hora ali, cara, tenta segurar o leão, velho, e sair de perto. Busca fazer o silêncio e sair de perto da pessoa. E começar a refletir. Por que, velho? Por que isso daí está me machucando tanto, está me ferindo tanto? Não é? Por quê? Porque é aquilo ali que vai tirar o pior monstro de dentro de você. Agora, se você busca... Quer falar? Pode falar. Isso que você está falando é muito interessante, que veio na minha mente aqui, né? A gente já falou em algumas reuniões aqui, que uma pessoa ferida, ela faz o que com outras? Ela fere, né? Uma pessoa curada, ela cura. Se você tem uma ferida física no seu corpo, e por algum motivo, alguém, sem querer às vezes, vem e bate ali, ou parece que quando a gente está com algum machucado, parece que os outros fazem de propósito, de vir encostar para doer na gente, de sentir dor. Então assim, só vamos trazer essa reflexão. Você está com uma ferida, e alguém às vezes que nem te conhece, chega em você ou bate, você está com alguma coisa no joelho, na perna, na canela, qualquer encostadinha vai doer. O que acontece? Nós precisamos parar e não ficar com raiva dessa pessoa porque ela veio e tocou na minha ferida, ou machucou, ou eu senti dor. Eu preciso parar e analisar, peraí, será que eu estou buscando os recursos certos para fazer sarar essa minha ferida, essa minha dor, esse meu machucado? Porque às vezes você acha que o outro está querendo, através da fala, da comunicação, das atitudes, te magoar, te machucar, te ferir. Às vezes ele só está ferido e ele está querendo transmitir a ferida dele para você. Só que você tem que olhar e pensar assim, muitas vezes a gente está com algumas dores, está com alguns problemas e a gente não quer comunicar para os outros. Mas através da atitude de alguém a gente sente aquela dor pegar na gente. Será que não está na hora da gente buscar um profissional, um médico que entenda sobre aquela dor, sobre aquela situação, para me ajudar a tomar as medicações certas, a buscar fazer os exercícios certos, para trabalhar essa cura dessa dor emocional? Então, muitas vezes, isso que o Alex está falando é o quê? Tudo aquilo que está me ofendendo também é o meu vício. Eu também estou viciado em viver aquilo. Eu conheço pessoas que gostam de sentir a dor. Tem uma menina, né? Eu falo uma menina, mas ela deve ter seus 25, 26 anos. Ela mora em Vargem Grande Paulista, para quem é da região aqui. Talvez já até viu ela na cidade. Ela tem uma ferida muito grande na perna de um acidente que ela sofreu. E o que ela faz com essa ferida? Ela não deixa essa ferida cicatrizar. Quando está cheio de casquinha, ela mesma vai lá e arranca todas as cascas para ficar pedindo dinheiro nos caras, nos pontos. Ela fica arrancando a ferida, fica vivo na canela dela, na perna, ela anda toda mancando. 20 e poucos anos deve ter. Por que eu estou trazendo isso? Porque querendo ou não, aquilo já se tornou o vício dela. Arrancar para sentir-se acolhida, as pessoas olham, sentem dó, pena, colaboram, contribuem. Às vezes de forma inconsciente, você causa um monte de situações na sua família, na sua vida, para ser o quê? Vício. E muitas vezes está sendo de forma negativa. Mas tudo que você quer é o quê? Reconhecimento. Quer sentir, quer que as pessoas enxerguem você. Porque lá atrás, às vezes, você não foi enxergado da forma que você gostaria. Então isso tudo traz para a gente a grande reflexão. Quais são as minhas maiores dores? Quais são os meus vícios que eu preciso enxergar e entender?
E muitas vezes as pessoas não estão fazendo por mal, é também por falta de conhecimento, tá bom? Então assim, busca, velho, você tá aqui dentro, ó. Dica, velho, dica sem erro, não tem como errar. Busca procurar o que as pessoas dentro do seu lar, dentro da sua casa, qual tipo de comportamento, qual tipo de comunicação que te machuca, que te fere, que você não gosta, que você acha inapropriado. Como que eu vou identificar isso, Alex? Busca fazer uma série de perguntas, às vezes como a sua mãe lida com você. Busca entender. Ou a sua esposa, como que ela lida comigo? Como que é o dia a dia dela? Ela é carinhosa, não é? Ela fala mais palavras de bênção ou mais palavras de reclamação? Como que é? Busque entender. E aí você vai conseguir começar a fazer um mapeamento do que tem mais o quê? Mais repetição dentro daquela convivência. E aí você vai começar a buscar mergulhar dentro de você lá na sua infância. Como que era? Meu pai era presente pra caramba? Não era? Minha mãe era? Não era? Minha mãe, como que era? A comunicação da minha mãe poderia ser igual da minha esposa? Não, não é. Mas e a do meu pai? Bate isso, bate aquilo. Você começa a fazer o quê? Fazer as peças se conectar. E aí você vai entender melhor a sua ferida, para você saber se posicionar perante essas pessoas. Chegar na pessoa e falar, tal coisa, como você fala, como você age assim, como você fala assim, me incomoda, não é legal. A gente pode mudar isso? Eu entendo que eu também cometo os meus erros. Não estou tirando a responsabilidade de mim. Mas hoje, através do que eu aprendi lá na escola Gábata, eu comecei a entender melhor sobre as minhas dores. Eu estou aqui sentando com você para explicar sobre elas e buscar nós dois juntos não ter mais repetição desse tipo de comportamento que me faz mal. Mas eu também quero te ouvir, qual é o comportamento que eu tenho que te faz mal? Você já se perguntou, fora as drogas, fora o meu desequilíbrio emocional, como que eu falo com você, como que eu comporto com você, mãe, pai, que você não gosta, que você se sente machucado? Você entende? É um jogo, só que para isso você vai precisar entender melhor primeiro você. Quais são as comunicações que estão acontecendo lá que não está legal? Desde a infância. Se é com mãe, se é com pai, busca desde a infância. E senta com a mãe e esclarece. Em tal momento eu senti sua ausência. Eu sei que não era por mal, eu sei que você estava buscando trabalhar pra caraca para dar o melhor para mim e para o meu irmão. Mas isso faz mal para mim. Eu queria ter você mais ao meu lado, mais de mão dada comigo, mais me fazendo cafuné. Não sei, é só um exemplo. Mas busque você isso primeiro, que aí você vai conseguir se posicionar lá. Porque lá está adoecido, igual você está aqui hoje, igual você chegou aqui. Fala aí, Rô. Ô Alex, sou o Rodrigo Somadinho. Eu tentei conversar com a minha família sobre isso e de forma bem tranquila. Eles procuram saber sobre dependência química, como vocês sabem, né? Só que quando eu cheguei a tocar em assuntos sobre a minha infância, minha adolescência, meu pai e meu irmão, eles começaram a falar que eu estava remoendo o passado. Você é atlético, sabe? Não. Eles falaram que eu estava remoendo o passado, que isso não era certo, que eu era uma pessoa rancorosa. Eu não sou uma pessoa rancorosa. Mas aí eu percebi, com a ajuda de vocês, né? E agora também vejo com mais clareza, que eles mesmos, eles criaram esse muro no orgulho deles. O que eu vou ter que fazer hoje? O que eu estou fazendo? Estou saindo de casa, porque quem não pode ficar, quem acaba botando numa internação sou eu, não é? Não são eles. É achar caminhos. Isso não está relacionado à falta de amor, é nada, não. Que é para mim hoje não é próprio, sabe? Entendeu? É cortar caminhos. Muda caminhos, corta cordões umbilicais. É respeitar você mesmo. Entendeu? Vamos lá? Fechou, preciso fechar por causa do horário, tá, galera? Gratidão a todas as famílias, tá? Gente, não sai ainda, espera pra gente Vou pegar a poder listinha. fazer a lista aí pra vocês assinarem. Eu vou já encerrar aqui. Tá, beleza, Aí você então. fala para eles para convocar as famílias aí. Então vamos lá. Pode deixar que eu fecho aí, vai lá buscar a planilha, pode deixar. Tá bom. O que acontece? Para as famílias que estão assistindo, toda semana, na terça-feira, na segunda, na realidade, a gente envia o link e na quarta-feira e quinta a gente envia de novo, convidando da live de quinta-feira à noite. Então, assim, a gente olha também
horário. As pessoas às vezes querem estar ao vivo. Toda quinta a gente passa live para as famílias, tá? Que é uma live que a gente fez na semana anterior da terça-feira. Porém, eu e o Alex não marcamos outros compromissos, a não ser estar ali junto assistindo, e a família faz comentário e a gente responde ao vivo. Então, querendo ou não, a live ela tá numa reprise, mas as nossas respostas em cima daquilo que a pessoa está vendo ali é ao vivo. Então, assim, falem com a família de vocês, peçam para a família buscar conhecimento. A gente tem feito, semana passada eu comentei sobre isso, a gente tem feito alguns impulsionamentos na internet, né? O Gabata SDE, para quem não sabe, é Sistema de Desenvolvimento Emocional, é um braço do Grupo Gabata, que nós desenvolvemos ele para pular os muros e levar informação. E a gente fez alguns impulsionamentos para ver famílias e buscar entender as demandas das famílias que nunca viram falar de Gabata, que nunca tiveram internação nenhuma. Eu vou ser bem sincera para vocês, gente, nos últimos 15 dias teve mais de 100 famílias que entrou em contato, tá? Isso tudo de forma gratuita. E eu e o Alex estamos se dividindo nos telefones para trazer resposta para essas famílias. O Instagram ou o YouTube, caso queira assistir de novo essa palestra. Gabata SDE ou Gabata São Roque, tá? Mas a família recebe pelo canal da ouvidoria. Então fala para eles que eles recebem o link. E o que acontece? A ignorância. Quem sabe aqui o que é a raiz da palavra ignorância? A falta de conhecimento. Parabéns, falta de conhecimento. A falta de conhecimento que as famílias estão tendo com relação à dependência química é assustadoramente assim. A gente que lida com isso, a gente fala, meu Deus, como que as pessoas que estão aqui em tratamento vão conseguir manter uma sobriedade com um lar tão adoecido como está? E eu já falei isso. Esse adoecimento do lar, uma porcentagem sim, vocês causaram e vocês têm que ter clareza disso, mas a maior parte eles carregam e trazem de dores e traumas deles, da vivência, da infância, da criação, mas eles não querem olhar para isso. É mais fácil eles olharem e dizer, o problema é o fulano que bebe, que usa droga, que faz isso, que faz aquilo. Então, assim, olhem cada um para vocês, mudem hábitos a partir de agora, de olhar para dentro de vocês de uma forma diferente. Gratidão a todos vocês que estão aqui.